Uma mulher rica, solteira e independente que, após várias tragédias familiares, é interditada e perde totalmente o controle da sua vida e da sua fortuna. Sebastiana estaria fadada a terminar seus dias sozinha, trancada e vigiada em sua própria casa. Hoje contaremos a história de Dona Yaya e da casa de Dona Yaya. Casa essa que os vizinhos afirmam ser assombrada por sua antiga e última moradora. Oi pessoal, eu sou a Desirê e esse é o canal Chás, Teorias e Fatos. Seja bem-vindo! Por aqui rola vídeo toda semana contando histórias e biografias de pessoas polêmicas e controversas, casos criminais, casos sobrenaturais, principalmente aqueles cheios de teorias e mistérios. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo quando ele for postado. A história que a gente vai contar hoje da Dona Yaya tem uma história que é tida como o que de fato aconteceu, mas ela é muito desacreditada. As pessoas não acreditam que a história divulgada como a verdadeira é o real motivo que fez ela ficar isolada durante todo esse tempo. A teoria é muito mais forte do que a história que é tida como a história verdadeira. Então, pega a sua xícara de chá e vamos conhecer a história da Dona Yaya. Sebastiana de Melo Freire, conhecida como Yaya, nasceu em 20 de janeiro de 1887 em Mogi das Cruzes, São Paulo. Seus pais eram Josefina Augusta de Almeida Melo e Manuel de Almeida de Melo Freire, que era um advogado e importante político que chegou a ser eleito 3 vezes deputado para a Assembleia Provincial, que hoje a gente conhece como Assembleia Legislativa. E ele também era um executivo muito importante. A Yaya teve 4 irmãos, mas ela não chegou a conhecer todos eles, porque as tragédias familiares começaram muito antes dela nascer. O irmão, que seria o mais velho, faleceu quando tinha 9 meses de idade. Na sequência, faleceu a irmã aos 3 anos. Ela morreu asfixiada com um caroço de pipoca. Inclusive, o túmulo dela é muito famoso e muito visitado lá em Mogi das Cruzes. E ela é conhecida como a menina da pipoca. 5 anos depois da Yaya nascer, a irmã dela, de 13 anos, também faleceu, em decorrência de tétano. Aí ficou somente os pais, ela e o irmão mais velho, Manuel de Almeida Melo Júnior, conhecido como Nhonhô. Só que não parou por aí, porque no ano de 1900, a Yaya e o irmão dela perdem os pais. Os dois faleceram com uma diferença de 2 dias e não foi divulgado o real motivo do falecimento. A única coisa que eu consegui achar é que eles tinham uma doença muito grave que acabou tirando a vida dos dois, mas não é divulgado que doença era essa. Então ficou só a Yaya e o irmão dela. A Yaya tinha 13 para 14 anos e o irmão dela tinha 18 anos. E nessa época, antes do falecimento, a família vivia entre Mogi das Cruzes e São Paulo, uma casa da rua 7 de Abril. Após o falecimento, eles ficaram definitivamente na rua 7 de Abril, morando ali. E a Yaya e o irmão dela ficaram aos cuidados da madrinha deles e de um tutor, que foi ali designado para tomar conta deles. O irmão dela estava cursando a faculdade de Direito, então ele continuou cursando. E ela, como era de costume, foi mandada para um colégio interno para que estudasse. E dali só saísse já formada. Então, ela foi enviada para o colégio Nossa Senhora de Sion. Lá ela aprendeu francês, aprendeu a tocar piano, ela tinha aulas de etiqueta, de boas maneiras. Ela aprendeu também a fotografia, a arte plástica, e a fotografia foi assim uma paixão que ela teve, e ela também despertou a religiosidade dela. Ela se entendeu como religiosa ali dentro. Então foi muito significativo para ela ter estudado naquele colégio, onde ela ficou até os 20 anos de idade.
Só que, em 1905, o Nhonhô também faleceu. É dito que ele estava voltando de uma viagem que ele fez até Buenos Aires, de navio, e que ele teve uma espécie de crise nervosa, não se sabe ao certo, teve que ser medicado, o médico medicou ele, colocou ele na cabine dele para ele descansar, deixou ele lá e saiu. Quando ele voltou, ele não estava mais na cabine. Foram averiguar o que aconteceu e conseguiram constatar que ele tinha se jogado no mar. Ele tirou a própria vida. Eles eram de uma família assim muito conhecida, muito famosa. Então, essa notícia pipocou em tudo quanto é jornal. Agora vocês imaginam a cabeça da Yaya, né? Ela tinha acabado de sair do colégio interno onde ela ficou anos estudando. Ela já tinha perdido toda a família, a única família ali que ela tinha era o irmão dela, e o irmão dela tira a própria vida. Eu nem consigo imaginar o tamanho do impacto psicológico que ela sofreu. Bom, agora ela estava sozinha. Aí ela passou a criar as duas afilhadas dela para não ficar tão sozinha. E aí em 1906 o primo dela também falece e aí a viúva do primo dela vai morar junto com ela. Dizem que a dona Yaya, além de muito querida, ela era muito à frente do seu tempo, assim. Ela não se casou e foi por uma opção dela não se casar, porque ela dizia que os pretendentes que apareciam para ela amavam mais o dinheiro dela do que ela. Então ela preferiu não se casar. Ela tinha uma paixão secreta pelo aviador Edu Chaves, só que não era correspondida. Ele sabia, mas não correspondia. Então ela preferiu não se casar, não ter filhos. Ela era independente, muito sociável, bem discreta também. Não gostava de festas. Ela preferia receber a família dela e as amigas da época de colégio interno em casa, mas não dava festas. Também não frequentava muitas festas, ela só ia naquelas em que ela precisava ir, porque como membro da alta sociedade, ela precisava cumprir alguns protocolos, né? Então ela ia por obrigação em algumas festas, mas não curtia. Ela era muito religiosa, ela tinha um belo oratório dentro de casa, doava dinheiro para as obras da igreja e ajudava os pobres que batiam na porta dela. Ela tinha o maior patrimônio de Mogi das Cruzes na época e tinha 75 imóveis, assim, capital paulista, só. Coisa boba. Ela viajava muito, ela ia pra Europa, ia pra outros estados. Ia pra praia, passear, gostava muito. Comprava carros, vendia carros. E ela investia muito na fotografia também. Fazia arrecadações e doações para as festas da igreja. Prestava caridade mesmo. O que ela pudesse ajudar as pessoas, ela ajudava. Mas quando os 31 anos ali bateram na porta dela, já veio o primeiro sinal de que ela não estava legal, psicologicamente falando. Vamos combinar com o tanto de coisa que ela passou até que demorou, né? E ela teve um surto e tinha certeza que ela ia dessa para melhor. Fez um testamento lá, saiu pegando um pedaço de papel e pegou um lápis e fez um testamento lá. E saiu distribuindo as joias dela, porque ela tinha certeza que ela ia partir. E não foi o que aconteceu. E um ano depois, ela foi internada porque ela tentou tirar a própria vida. Nessa internação, o médico disse que ela tinha problema renal, problema nutricional, e ela tinha pegado gripe espanhola também, recentemente, numa viagem que ela fez para a Europa. E isso tudo desencadeou uma crise nervosa nela, e ela acabou despertando, assim, dentro dela uma doença que estava lá, mas que estava adormecida, né? Que não tinha cura e que ia piorar com o tempo. Eles levaram em conta toda essa questão hereditária também, que o irmão dela tinha esse problema e é dito que outros membros da família também tinham. Então, aparentemente, ela estava fadada a ter esse destino mesmo. Se ela tinha uma doença que fazia esse tipo de coisa e que não ia melhorar, não deu outra, né? Aos 32 anos ela foi interditada. Aí ela se viu assim sem poder tomar nenhuma decisão, nenhuma atitude sobre a vida dela e sobre o dinheiro que ela tinha. Precisou ter tutores ali para poder decidir a vida dela por ela. No ano seguinte, em 1920, ela foi internada de novo. E os médicos falaram que ela precisava de isolamento social. E deu duas opções: colocar ela no manicômio
ou comprar uma casa e adaptar para que ela ficasse isolada. Os tutores escolheram a segunda opção, porque na época era tudo muito novo, não tinha muitos tratamentos psiquiátricos, né? Era tudo resolvido praticamente na base da lobotomia e do eletrochoque. E a gente sabe que na época ali também não se tinha tanta questão de tratar pacientes psiquiátricos bem, né? Que não era nem um pouco legal ser internado no manicômio. Foi aí que seus tutores compraram a casa na rua Major Diogo, no bairro da Bela Vista, região do Bexiga, na cidade de São Paulo, para que ela não precisasse ficar internada no manicômio definitivamente. O diagnóstico que ela tinha foi dado pelo psiquiatra Juliano Moreira, considerado o pai da psiquiatria brasileira. Era algo que hoje conhecemos como transtorno bipolar, mas o quadro iria evoluir e com o tempo, em 1952, o diagnóstico dela seria o que conhecemos hoje como esquizofrenia. A ex-psiquiatra foi visitar a mansão em que ela estava morando, que os tutores tinham comprado, e ele deu assim algumas opções de reforma. Na verdade, ele disse que precisavam ser feitas algumas reformas para adaptar melhor o ambiente para ela. Tinha que ficar com ar mais hospitalar, né? Então eles pintaram as paredes de cores neutras, tiraram muitos móveis, assim, que era muito móvel que tinha na casa, deixaram só com básico, com essencial. O piso também foi adaptado e foi colocado um material que parece cortiça, um material de cortiça, para o caso dela cair ali, ela não se machucasse seriamente. E as janelas também foram reforçadas e colocadas fechaduras que só abriam para o lado de fora. Ela não ia conseguir abrir a janela para o lado de dentro. Ela só podia se comunicar com as pessoas e ver seu oratório por uma pequena janela com proteção construída em uma das salas. E no quarto, um banheiro com mágico na porta para que ela pudesse ser vigiada enquanto tomava banho ou fazia suas necessidades. Olha, gente, eu não sei, mas era assim, vigilância total, né? Ela não tinha privacidade, mas ao mesmo tempo estava isolada. Eu acho que se ela não tivesse nenhum problema mental, psicológico, até este momento, a partir daí ela começaria a ter, porque é impossível uma pessoa não enlouquecer numa vida dessa. E ela ficou assim isolada por anos. Ela não via a luz do sol, ela não interagia com as pessoas. E aí ela foi envelhecendo dessa forma. Quando chegou aos 65 anos de idade, a cabeça dela não estava legal mesmo, a doença dela se agravou muito. Eles decidiram que aquele movimento da rua estava fazendo mal para ela, porque a cidade estava crescendo e a agitação era muito grande e aquilo não estava fazendo bem. Então eles fecharam a varanda da fachada da casa e ao mesmo tempo construíram um solário para que ela pudesse sair. De uma certa forma foi uma boa coisa, né? Dizerem que aquilo estava fazendo mal para ela, que pelo menos assim se preocuparam em construir esse solário aí para ela ter acesso à luz do sol, né? Vento, um pouquinho de liberdade. Porque na verdade o que aparentemente estava fazendo mal para ela não era o barulho, eu acho que era mais deixar ela trancafiada, sem respirar ar puro, sem socializar. Eu só conversava com as pessoas ali através do quadradinho. Não podia nem encostar nas pessoas, as pessoas nem podiam encostar nela. Recebia o alimento assim através de uma portinhola. Mas pelo menos com esse solário eu acho que ela conseguiu ter um contato assim com o que ela se lembrava que fosse liberdade, talvez. Em 1961, ela foi levada ao hospital com uma hemorragia. Chegando lá, eles fizeram o exame e descobriram que ela estava com câncer no útero e que esse câncer precisava, né, ser removido, o útero também, enfim. E depois ela retornou no dia 4 de setembro para poder fazer essa cirurgia, mas ela não resistiu e acabou falecendo aos 74 anos. Ela teve uma parada cardíaca ali depois da anestesia e não resistiu. Ela já era muito idosa, estava muito debilitada. Depois que ela faleceu, dizem que era e é possível ouvir gritos e choros. Esses gritos e choros seriam da dona Yaya.
É possível ver em algumas visitas ao local o fantasma dela passeando por ali. Os vizinhos dizem que é possível ver e ouvir até os dias de hoje. A Yaya faleceu e não deixou herdeiros. Então, em 1968, foi entregue essa casa para a USP, passou a ser propriedade da USP. E em 1991 foi reformado. Hoje ela é o Centro de Preservação Cultural da USP e foi tombada pelo Estado de São Paulo em 1998 e pela cidade de São Paulo em 2002. Bom, então a história que contam como verdadeira é essa, de que ela teve um transtorno mental e precisou ser interditada, mas dizem também que ela nunca esteve doente, que por ela ser solteira, não querer se casar, não ter filhos, ser assim independente, muito segura de si e muito rica, ela incomodava. Incomodava principalmente aqueles que carregavam o mesmo sobrenome. E também incomodava aqueles que queria pôr a mão ali na herança dela e não conseguia. Seja casando um filho com ela para poder colocar a mão no dinheiro e ela nunca se deixou cair por uma cilada dessa. E que a forma que eles encontraram para colocar a mão no dinheiro foi essa. Fazer esse esquema para parecer que ela precisava ser interditada e acabar dando esse tipo de vida para ela, porque obviamente ela ia acabar enlouquecendo de fato e a partir daí administrar e botar a mão na grana, viver com a grana dela, né? Dizem, inclusive, que a intenção sempre foi deixar só ela viva. Os outros falecimentos dos membros da família também fizeram parte desse esquema, desse plano aí, que como por ela ser uma mulher, ela ia ficar desestabilizada, ia ser mais fácil de manipular, se não com o casamento, de uma outra forma. Não sei até que ponto isso é verdade, mas... E vale lembrar também que eles precisavam dela viva até pelo menos conseguir botar a mão no dinheiro. Porque ela não tinha herdeiro, ela não tinha o testamento. Se ela vai pro lado de lá, o dinheiro, se não fosse para a USP, ia para outro lugar, mas não ia para a mão daqueles que estavam de olho nele. Então, assim, eles não conseguiram herdar 100%, mas pelo menos eles conseguiram mamar daquele dinheiro ali enquanto estiveram cuidando dela, né? Eu não sei se eu acredito nisso, de que o plano sempre foi esse, mas talvez vira uma oportunidade, porque veja só, depois do falecimento dos pais, do falecimento do irmão, que pode ter acontecido também, é que ela ficou deprimida, como diziam antigamente, né? Ela ficou com melancolia e talvez eles tenham se aproveitado dessa fragilidade mental dela para poder colocar todo esse plano, se é que era um plano, de interditar ela. Será que foi isso que aconteceu? Não sei. Como eu digo, estamos conspirando, então toda a ideia do que aconteceu aqui é válida. Pode ser que a história verdadeira também seja essa de que ela tinha problema e não tinha o que fazer, tinha que interditar, ela não tá mais aqui para contar. E se tivesse alguém lá da época aqui para contar, não ia contar também não, certeza. Mas você, qual que foi a teoria aí que você acha que fez mais sentido? Escreve aí no comentário qual que é a opinião de vocês. Se você conhece a história da Dona Yaya e acha que eu deixei de falar algum detalhe que de repente você sabe, que eu não achei nas pesquisas, escreve aí também para a gente poder agregar informações à história da Yaya, que é uma história muito triste na minha opinião. E se tiver curtido o vídeo, deixa o like. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!